Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo de geometria analítica. Hoje nós vamos ver a definição, conhecer dois produtos muito importantes para nós no R3. Um é o produto escalar, que vocês já viram no R2, é muito parecido com o produto escalar do R2. Na verdade, só tem uma dimensão a mais. E um novo, que é chamado produto vetorial, que só tem no R3, que tem propriedades muito interessantes para nós. Nós vamos dar uma olhadinha nisso agora, tá? Então, dados os vetores U e V, coordenadas cartesianas, eu vou definir o produto escalar de U por V como sendo o número real. Então lembra, né? O produto escalar de dois vetores dá um número real, que eu calculo dessa maneira. U escalar V, eu faço o produto de coordenada a coordenada na mesma posição e somo tudo. Então dá x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Os vetores U e V serão ortogonais também no espaço, sem só ser o produto escalar der zero. Nós vimos lá no plano, fizemos um desenho, tá? Aqui também vale isso. A notação que eu vou usar é a mesma notação para o R2, ó. U ortogonal a V. Então, quando o produto escalar de U por V dá zero, eu digo que U e V são vetores ortogonais e uso essa notação para simbolizar isso. Bom, verifique se são ortogonais ou não os seguintes vetores, ó. 1, 0, 2, 2 menos 3, 4. Quero saber se é ortogonal? Calculo o produto escalar. Produto escalar de U por V, 1 vezes 2, mais 0 vezes menos 3, mais 2 vezes 4. Então aqui vai dar 2 mais 8, 10. Diferente de 0. Então não são ortogonais. U igual a 2 menos 1, 1 e V igual a 2 menos 3, 7. Calculo o produto escalar para saber se são ortogonais ou não. 2 vezes 2, mais menos 1 que multiplica menos 3, mais 1 que multiplica menos 7. Então vai ser igual a 4, mais 3, 7, menos 7, 0. Portanto, esses dois vetores, U e V, no segundo exemplo, são vetores ortogonais. Tá? Propriedades do produto escalar. Nós vimos lá no plano, continuam sendo as mesmas propriedades que a gente tem aqui, ó. O produto escalar é comutativo, o escalar V é V escalar U. Se eu tiver um número real multiplicando um dos vetores, eu posso jogar ele multiplicando o outro vetor ou jogar para fora. Fica o número real K que multiplica o produto escalar de U por V. Número real e número real, um produto de dois números reais. U escalar U também vai dar a norma de U ao quadrado. O produto escalar de um vetor por ele próprio vai dar exatamente a norma dele ao quadrado, o comprimento dele ao quadrado. E também vale a seguinte relação. U escalar V é norma de U, norma de V, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre os vetores U e V. Lembrando que o ângulo entre os vetores U e V, mesmo no espaço, eu vou pôr um representante do vetor U, uma cópia do vetor V, os dois com a mesma origem, e aí eu marco o menor ângulo determinado por esses dois segmentos, né? Porque o ângulo sempre tem que estar entre 0 e π. Tá bom? Então, ó, calcule o cosseno do ângulo entre os vetores. Aquela propriedade 4 me dá uma possibilidade de calcular cosseno e também o ângulo, se precisar, entre vetores agora no espaço, não no plano. Então eu tenho os vetores 1 menos 1, 2, V igual a 2, 0, 1. Qual é o cosseno do ângulo entre eles? Ou o ângulo entre eles? Qual que seria? Bom, da propriedade 4 a gente tem que U escalar V é comprimento de U, comprimento de V, vezes o cosseno desse ângulo que eu estou procurando. Então isola o cosseno aqui. O cosseno vai ser U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V. Vamos calcular esses números, ó. U escalar V, 2 mais 0 mais 2, dá 4. Norma de U, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado e tira a raiz. 1 mais 1 mais 4, 6, raiz de 6. Norma de V, 2 quadrado, 4, mais 0 não conta, 1 ao quadrado, 1, 4 mais 1, 5, tira a raiz, raiz de 5. Então eu já tenho esse número de cima e os dois números de baixo. Pronto. O cosseno de θ é o produto escalar que dá 4, norma de U, raiz de 6, norma de V, raiz de 5. Aqui eu posso multiplicar, né? Raiz, produto das raízes é raiz do produto. Então isso dá 4 sobre raiz de 30. Se eu quiser saber qual é o ângulo, eu tenho que saber qual é o ângulo menor que 180 graus, que está entre 0 e π radianos, cujo cosseno vale 4 sobre raiz de 30. Tá? O θ é o arco cujo cosseno é 4 sobre raiz de 30. Ok? Dados os vetores U e V, decomponha o vetor V como soma de dois vetores.
V1 e V2 sendo o primeiro paralelo a U e o segundo ortogonal a U. A gente fazia isso no plano direto, pensando em decompor uma força, com duas componentes, uma paralela ao movimento e a outra ortogonal ao deslocamento da partícula, do sólido que você está tentando movimentar. No espaço é a mesma coisa. Um dos vetores era o que a gente chamava de projeção ortogonal do vetor que eu estou querendo decompor na direção daquele vetor, por exemplo, do vetor U na direção do vetor V. Ou eu quero decompor V, né? Projeção de V na direção de U. Aqui também é a mesma coisa, a fórmula continua sendo a mesma, gente. Só mudou porque aumentou uma dimensão. Então, olha, o V1 vai ser a projeção de V na direção de U, porque eu estou querendo decompor o V como dois vetores, um paralelo a U e o outro ortogonal a U. Como que era a fórmula da projeção? Eu faço o produto escalar de U por V, divido pela norma do vetor U ao quadrado na direção de U. Essa era a fórmula que a gente deduziu lá no R2. Ela vale aqui também na dimensão 3. É a mesma fórmula. A maneira de provar, de deduzir essa fórmula é igual, não muda nada. Ok? Só usando relação trigonométrica num triângulo que a gente monta. Então vamos calcular, olha, quanto que dá U escalar V? Então vamos lá. 2 menos 2 dá 0, menos 3, menos 3. Norma de U elevado ao quadrado, eu não preciso mais tirar a raiz. Então dá 4, esse ao quadrado, mais esse quadrado, 1 dá 5, 3 quadrado 9, 9 mais 1, 10, mais 4, 14. Eu não preciso tirar a raiz, porque norma de U ao quadrado. Que multiplica o vetor V, U, que é 2, 1, menos 3. Então o V1 que eu quero, que vai ter a direção de U, que é chamada de projeção ortogonal de V sobre U, é o vetor, ó, menos 6 sobre 14, menos 3 sobre 14, menos com menos vai dar mais, 9 sobre 14. Esse é o vetor V1. Como é que eu acho o V2? Olha, eu quero que o V seja igual a V1 mais V2. O V foi dado e o V1 eu acabei de calcular. Eu pego o V2 como sendo quem? V menos V1. Eu resolvo direto. O V2 é o V menos V1, porque eu passo o V1 para cá. V1 mais V2 tem que dar V. É isso que eu quero. Então, o vetor V é 1 menos 2, 1, menos o V1 que eu achei aqui, olha. Fazendo as contas, o meu vetor V2 vai ser 20 sobre 14, menos 25 sobre 14, 5 sobre 14. Repara que esse vetor V2, ele é ortogonal ao vetor U. É só você fazer o produto escalar para ver, ó. Faz o produto escalar desse por esse, ó. 40 sobre 14, menos 25 sobre 14. 40 menos 25 dá 15. 15 sobre 14. Menos 3 vezes 5, menos 15 sobre 14. Zero. São ortogonais. Então esse vetor é paralelo a U, porque ele é um número vezes U. E esse vetor é ortogonal a U, porque o produto escalar com U dá zero. E a soma dos dois, pela conta que a gente fez, vai dar exatamente quem? O vetor V. Então tá aí. Eu achei os vetores V1 e V2, o primeiro paralelo a U, o segundo ortogonal a U, de maneira que a soma deu o vetor V. Ou fiz a decomposição de U na soma desses dois vetores. Uma componente paralelo a U e outro componente ortogonal a U. Lembra daqueles vetores I, J, K que nós definimos na aula retrasada? Lembra que eles eram importantes porque eles formavam uma base que a gente chamava de base canônica. Dado qualquer vetor x, y, z, eu tenho a relação que o V se escreve como combinação linear de I, J, K dessa maneira. Ele é x vezes I, mais y vezes J, mais Z vezes K. Então, vamos usar esses vetores agora para definir o que a gente chama de produto vetorial. Dados os dois vetores U e V, nós definimos o produto vetorial de U por V como sendo o vetor. O vetor é um Vzinho de ponta cabeça, tá? V. Essa é a notação, que é calculado da seguinte forma. Ele é o determinante, em que na primeira linha eu coloco o I, J, K, a expressão, eu coloco o I, o J e o K. Isso vai ficar um determinante e eu vou carregar isso aqui junto, como se fossem números, tá? Aqui eu coloco as coordenadas do primeiro vetor U e aqui eu coloco as coordenadas do segundo vetor, que é o V. Então, quando eu desenvolvo esse determinante, isso aqui vai ficar, ó, o determinante dessa matriz menor, y1z1, y2z2, que multiplica o vetor I, menos o determinante dessa outra matriz aqui, ó, x1z1, x2z2, que multiplica o vetor J, mais o determinante, agora esquece essa linha, essa coluna, esse primeiro determinante aqui, x1, y1, x2, y2, vai multiplicar o vetor K. Então dá esse número vezes I,
menos esse número vezes J, mais esse número vezes K. Na maioria dos livros, aqui vai aparecer um mais, mas essas duas colunas estão trocadas. Porque se eu trocar a posição de duas colunas em uma matriz, ou duas linhas, o determinante troca o sinal. Então, uma maneira de escrever isso como mais é escrever essas duas linhas, essas duas colunas trocadas. Escrever primeiro o Z e depois o X. É a mesma fórmula, gente. É a mesma maneira de calcular. Tá bom? Bom, vamos dar um exemplo. Ó. Vamos calcular U vetor V, onde U é 1, 0, 2 e V é igual a 2 menos 3, 4. U vetor V, então, vai ser o determinante. Ó. Primeira linha, IJK, aqueles vetores que estão lá. Segunda linha, as coordenadas de U. Terceira linha, as coordenadas de V. Sempre na ordem que eu quero. U vetor V, segunda linha e terceira linha. Não posso trocar, senão inverte o sinal. Eu não vou estar calculando esse vetor, vou estar calculando menos ele. Então tem que ser exatamente nessa ordem. Então como é que fica? Olha, quem multiplica o I? Essa submatriz, o determinante de 0, 2, menos 3, 4. Quem vai multiplicar J? E aí fica 1, 2, 2, 4. E eu ponho menos, que é a maneira como eu fiz a fórmula lá atrás. Quem multiplica K? Essa primeira submatriz 2 por 2, ó, 1, 0, 2, menos 3. Estou fazendo o cálculo aqui, ó, isso dá 0, menos 6 e... Quando eu faço aqui dá 4 menos 4 dá 0, J, e aqui dá menos 3 mais 0, menos 3K. Então ele dá o vetor 6i menos 3K. Quais são as coordenadas desse vetor então? Lembra? Um vetor tinha coordenadas xi mais yj mais zk, se somente se as coordenadas deles eram x, y, z. Então esse vetor é o vetor que tem coordenadas 6, 0 porque o j não aparece, menos 3 na terceira posição, porque é o que multiplica K. Então, o produto vetorial de U por V deu exatamente o vetor 6, 0, menos 3. Tá? Esse produto vetorial tem propriedades importantes, parecidas com as do produto escalar. Mas uma delas vai se destacar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que significa essa propriedade. Eu vou colocar ela aqui e nós vamos estudar melhor ela para ver o que diz ela para nós. Primeiro, o produto vetorial não é comutativo. Se eu trocar a ordem dos vetores, troca o sinal do vetor resultante. U vetor V é igual a menos V vetor U. Se eu tiver um K multiplicando um dos vetores, eu posso jogar esse K multiplicando o outro vetor e jogar para fora, igual fazer com um produto escalar. Não tem problema nenhum. Se eu fizer U escalar um vetor V e isso dá o vetor nulo, isso equivale a dizer que U e V é um conjunto LD. Então, se aqui eu for fazer U escalar U, U produto vetorial, desculpa, com U, não vai dar a norma de U quadrado, que nem era no produto escalar. U vetorial U dá zero, dá o vetor nulo. Quer dizer, U vetor V é o vetor nulo, somente se esse conjunto é LD. Um é múltiplo do outro, são paralelos. O vetor U produto vetorial com V, ele é ortogonal a U e também ortogonal a V. É um novo vetor que ele vai ter a propriedade de ser ortogonal aos dois vetores que você usou. Esse vetor resultante ele é ortogonal ao primeiro, ao U, e esse vetor resultante também é ortogonal ao segundo, que é o V. E a propriedade quinta fala o seguinte, isso é um vetor. O comprimento desse vetor, a norma desse vetor, é dado pela norma de U, norma de V, seno do ângulo θ. No produto escalar era cosseno, e lá era um número real. Aqui não, aqui é comprimento desse vetor. É o comprimento de U, comprimento de V e o seno do ângulo θ, onde o θ é o ângulo entre os vetores U e V. Essa propriedade aqui é interessante a gente tentar identificar o que ela está dizendo para nós. Ela dá uma propriedade geométrica bonita para nós do produto vetorial. Então vamos analisar melhor essa propriedade 5 acima. Norma de U vetor V é norma de U vezes norma de V, seno do ângulo θ. Tá? Para isso eu vou fazer um desenho em que eu vou pegar o vetor U, vou pegar o vetor V, a partir de um ponto A, uma cópia de cada um. Agora eu vou pegar mais uma cópia, vamos chamar de θ, né, o ângulo formado entre os dois. Vou pegar mais uma cópia do vetor U, começando aqui no ponto B, e uma outra cópia do vetor V, começando no ponto D. E com isso eu fechei um paralelogramo. Né? Paralelogramo, os lados são paralelos e tem mesma medida. Esse vetor é igual a esse, então são paralelos, mesma direção e mesmo comprimento. Esse vetor também é o mesmo vetor que tem lá, paralelos e de mesma medida. O que seria comprimento de U, comprimento de V e seno do ângulo θ quando eu olho nesse paralelogramo? Bom, chamei de ABC os pontos, os vértices do paralelogramo,
E aqui eu vou traçar a altura relativa ao lado AB, chamar de H. Tá? A área desse paralelogramo a gente calcula assim, como qualquer outro. Tamanho da base, que é o comprimento do U, vezes a altura H. Tá bom? Bom, vamos tentar escolar quem é o H em função do θ, para ver o que acontece. Olha. Vamos chamar de P esse ponto, que é o pé da altura, da perpendicular aqui. Eu tenho que no triângulo ABP, que é um triângulo retângulo, porque isso aqui é ortogonal, o seno do ângulo θ é o cateto oposto H dividido pela hipotenusa, que é o comprimento de V. Portanto, se eu isolar H aqui, olha, H vai ser norma de V, comprimento de V vezes seno de θ. Então, H é norma de V, seno de θ. Então, como é que ficou a área? A área desse paralelogramo ficou comprimento de U vezes o H, comprimento de V seno θ. Ou seja, ficou exatamente essa expressão. Essa expressão que aparece aqui é a área desse paralelogramo. Portanto, o produto vetorial é um vetor cujo comprimento dele, o módulo dele, a norma dele, coincide com a área do paralelogramo definido pelos vetores U e V. Olha lá. S vai ser comprimento da base vezes altura. E isso é exatamente o módulo do produto vetorial, comprimento do produto vetorial de U por V. Bom, por exemplo, então, calcule a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V. Não preciso nem desenhar. Eu faço o quê? Calculo U vetor V e calculo a norma desse vetor. O vetor V está aqui, ó, IJK, coordenadas de U, coordenadas de V, deu o vetor 3i menos 3j mais k. Vamos calcular a norma dele, ele é o 3 menos 3, 1, né? Lembrando que está IJK, essa aqui são as coordenadas do vetor direto, por isso aquela base JK é importante para nós. Comprimento desse vetor, 9 mais 1 tira raiz de 19. Portanto, a área daquele paralelogramo determinado por aqueles dois vetores é raiz de 19. Ok? Calcule a área do triângulo de vértices ABC. Está aqui, ó. Conheço os vértices do meu triângulo, quero saber qual é a área desse triângulo. No plano, isso tem lá uma maneira de fazer. Eu pego o determinante que eu ponho as coordenadas dos pontos, que são 2, e a última coluna, tudo 1. Aqui não, aqui no espaço, mudou. Não é mais aquela fórmula. Então, como é que eu faço? Vamos lembrar que o triângulo ABC, na verdade, ele é metade de um paralelogramo. Né? Você pega um paralelogramo ABCD, pega essa diagonal, aqui você tem um triângulo cuja área dá metade de todo o paralelogramo. Esses dois triângulos têm a mesma área. Então eu posso escrever que a área vai ser metade da área do paralelogramo, que é quem? A norma do produto vetorial desse vetor AB pelo vetor AC. São os vetores que definem os lados não paralelos do meu paralelogramo. Então basta calcular o produto vetorial, calcular a norma e dividir por 2. Então vamos lá, ABC, vamos calcular quem é o vetor AB. Vetor AB, 1 menos 3, 2, B menos A. Vetor AC, 2, 0 menos 1, C menos A. Vamos fazer AB vetor AC, ó, IJK, coordenadas de AB, coordenadas de AC, deu o vetor 3i mais 5j mais 6k, ou o vetor que tem coordenadas 3, 5, 6. Norma desse vetor, 9, 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36, somando tudo dá 70. Tira a raiz quadrada. Então a área do meu triângulo é metade desse valor aqui. Então dá raiz 70 sobre 2. Essa é a área do triângulo ABC determinado por aqueles 3 pontos, sabendo os vértices, usando só quem? Produto vetorial. Ok? Bom, pessoal, mais um último exemplo, olha. Dados 3 pontos não alinhados ABC, calcule a distância do ponto C à reta determinada por A e B. Eu não sei ainda nem como que eu escrevo a equação da reta determinada por 2 pontos distintos. E eu estou querendo saber qual é a distância de um terceiro ponto a essa reta. O desenho é esse, olha. Dei 3 pontos que não estão alinhados. 2 pontos determinam uma única reta, que eu chamei de R. E eu quero saber quanto que vale essa distância aqui, ó, de C a essa reta. Pô, será que tem jeito de eu fazer isso? Eu não sei nem a equação da reta. Tem, olha. A gente pode construir esse triângulo auxiliar, o triângulo ABC. Como que é a área desse triângulo? Bom, a distância que eu quero calcular, de C até a reta, vai ser exatamente a altura desse triângulo relativa à base AB. Ah, mas não caiu na base. Não, porque esse vértice está deslocado, né? Se o vértice estivesse mais para cá, a altura cairia no meio da base, mas
o deslocamento, quer dizer, a altura de um triângulo em relação a um vértice, a um lado do triângulo, é sempre o quê? A distância do vértice, a reta suporte do outro lado do triângulo. Ok? Então, a distância que eu quero calcular é a altura do triângulo AB, C relativa ao lado AB. Bom, a gente sabe calcular a área desse triângulo. É metade de AB vetor AC. AB vetor AC divide por 2. Por outro lado, a área de um triângulo é sempre dada por metade da base vezes a altura. Meio da base vezes a altura da área do triângulo. Então, eu tenho duas expressões para determinar a área do triângulo. Eu vou igualar as duas. Igualando as duas, ó, a área do triângulo é metade do produto vetorial e é metade de AB vezes H. Cancela meio com meio e vou isolar o H. O H vai ser a norma de AB vetor AC dividido por AB. Então, com isso, eu consigo calcular a distância do ponto C até a reta determinada por AB, sem nem saber qual é a equação da reta por AB. Olha, um exemplo numérico bem rápido, olha lá. C é 132, calcule a distância, a reta determinada pelos pontos A e B. Então, a equação é essa. Norma do vetor AB vetor AC dividido por norma de AB. AB, 1, 0, menos 1, B menos A. AC, C menos A, 1, 2, 1. Faz o produto vetorial, dá o vetor 2 menos 2, 2. Ó. Já não coloquei mais IJK aqui embaixo, porque ele vai dar 2i menos 2j mais 2k. Já coloquei as coordenadas. Então, a norma desse vetor é raiz de 12. Né? Raiz quadrada desse ao quadrado, mais esse quadrado, mais esse quadrado. 3 vezes 4 vai dar 12 lá dentro. Quanto que é a norma de AB? A norma de AB, eu olho lá para o vetor AB, que a gente calculou ele aqui, dá raiz de 2. Portanto, a distância daquele ponto, a reta que passa por AB, é raiz de 12 sobre raiz de 2, que é igual a raiz de 6. Tá bom? Então, o produto vetorial serve para a gente para dar a noção também em calcular área de figuras planas. Muito bem, por hoje é só, gente. Obrigado.